Salve, salve, grande universo tricolor, um grande abraço. Estamos chegando mais uma vez com mais um TubaCast. Muito obrigado a você que está aí com a gente nessa véspera do jogão. Amanhã o Sampaio Corrêa vai jogar em Criciúma. Estaremos aqui ao vivo na TV Sampaio PagBet, transmitindo todas as emoções. Começa às 2h30. Coloca aí na tua agenda, 1 hora antes, você já vai ter todas as informações da nossa Bolívia querida, direto de Criciúma, interior do estado de Santa Catarina. Duelo do Sampaio para escapar de qualquer possibilidade de queda para a Série C do Campeonato Brasileiro. E o Criciúma, que já teve lá na Série C recentemente, tá na B e tem boa possibilidade de acesso para a Série A do Campeonato Nacional. Vai ser um jogaço amanhã. Coloca aí na tua agenda que nós teremos mais um grande jogo. Mas hoje é dia de TubaCast, né? Nessa prévia do jogo de amanhã, toda semana tá sendo assim. Nós temos um convidado especial, Adriele Rocha, o Ferreira, o Pará, o Pimentinha, Sérgio Frota e o Eurico Pacífico já estiveram aqui sentados com a gente, batendo um papo sobre futebol e principalmente sobre a importância do esporte do Sampaio Corrêa em suas vidas, né? E nós temos o TubaCast com mais um grande convidado, uma personalidade que você vai gostar demais, hein? E a sua participação é muito importante, superchat e o mais importante, compartilhando esse conteúdo com os amigos e familiares. Se você ainda não é inscrito aqui na TV Sampaio PagBet, não perca tempo, é de graça. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que colocarmos um novo conteúdo no ar para você. Antes de começar, temos que prestigiar as marcas que estão com a gente nesse projeto aqui da TV Sampaio PagBet em mais um TubaCast. Não poderia deixar de falar da PagBet. A PagBet é a responsável por tudo isso que você tem hoje. Programa diário, conteúdos especiais, matérias especiais, TubaCast com muitas personalidades do esporte, você tem aqui na TV Sampaio PagBet. E a PagBet, além de patrocinadora master aqui do nosso Sampaio Corrêa, é a principal patrocinadora do projeto da TV Sampaio. A PagBet tem as melhores cotações do mercado, tem credibilidade, facilidade, que quase ninguém tem. E para começar, você faz tudo via Pix, tanto para depositar quanto para sacar. É isso aí, você faz tudo via Pix. Você pode apostar a partir de R$1. Quando você ganhar, pode retirar o dinheiro na hora, sem qualquer burocracia, em questão de segundos, esse dinheiro já vai estar lá na tua conta. Além disso, você tem cash out, ou seja, você faz aquela aposta, tá indo bem, mas o jogo ainda não acabou. Muito simples, você pode encerrar a aposta com lucro que a sua aposta já estiver dando, sem correr risco, e é muito bom, né? É bom demais você ter essa parceria até para brincar, para se divertir, claro, sempre apostando com responsabilidade. Então você já sabe, na hora de fazer aquela fezinha, aquela graninha extra com seus palpites, o melhor lugar é a PagBet. É muito mais fácil chegar lá. É só apontar o seu celular aí para esse QR Code que está bem aqui do nosso lado esquerdo, vai lá no QR Code que está no canto inferior direito da tela, que você cai direto na página da PagBet. Se você já está cadastrado, vai lá na pagbet.com, que eu tenho certeza que já está armazenado aí o endereço no teu celular. Deixamos aqui um grande abraço para galera PagBet e para o grande universo tricolor que está com a gente na PagBet. Valeu, Guilherme Aragão, valeu, Rodrigo Raposo. Outro parceiro grande que temos é a Fixtel, a internet oficial do Sampaio Corrêa e da TV Sampaio PagBet, coisa de primeiro mundo, meus amigos. A Fixtel esteve aqui, fez uma avaliação criteriosa do nosso espaço, encontrou a melhor solução em cabeamento e agora temos uma internet ultra rápida para transmitir todo o nosso conteúdo. A internet Fixtel é com uma velocidade sensacional. São velocidades entre 300 MB e 1 GB de potência, que é aquela que a gente está usando aqui na TV Sampaio PagBet. Dá para ver tudo, gente, filmes, futebol e, claro, todos os conteúdos aqui da TV Sampaio PagBet. É diversão garantida que não acaba mais. Quer conhecer a Fixtel? Entre no Instagram da Fixtel, que tá bem aqui, ó. Olha lá, @Fixtel Nordeste, e lá você vai ter toda essa facilidade. Também quem está sempre nos apoiando e matando a nossa fome é a Manda Pizza. Gente, vocês não têm noção das delícias que a Manda Pizza tem no cardápio. E você pode pedir e receber aí, no conforto da sua casa, com a maior conveniência. Entra agora no Instagram da Manda Pizza para conferir o cardápio, @Manda Pizza. São muitas as opções, a calabresa é sensacional. Agora chegou o momento, né,
de você aproveitar para matar a sua fome, vai lá na Manda Pizza, @MandaPizza SLZ. Beleza? Parceiros da TV Sampaio PagBet já amplamente explanados aqui para você que tá com a gente na TV Sampaio PagBet. Então, vamos agora anunciar o nosso convidado de hoje. Põe na tela aí, grande Edson Reis, o convidado de hoje do TubaCast. Ele é natural de Goiás, mas se profissionalizou no Sobradinho, lá do Distrito Federal. Em 1995, no time da cidade de mesmo nome, ele se profissionalizou e após o Campeonato Brasiliense, em 1996, foi contratado pelo Botafogo, que tinha um projeto lá no Distrito Federal, e lá no Botafogo ele ficou até 1998. Em 99 foi transferido por empréstimo para o Sampaio Corrêa, pois é, contato com a Bolívia querida. Em 2000 retornou ao Botafogo do Rio e seguiu para o ABC, também por empréstimo, passando ainda naquele ano pelo maior rival do Sampaio Corrêa aqui no estado do Maranhão e pelo próprio Sampaio Corrêa. Em 2001 esteve no Vila Nova e também no Vitória da Bahia, até se estabelecer no Criciúma, onde ficou até 2004 com 78 jogos, 78 gols. E ele é meia, marcou 78 gols em sua primeira passagem pela equipe do Criciúma. Em 2004 voltou ao Vitória da Bahia, antes de jogar pelo Atlético Mineiro com 30 jogos e 5 gols. Retornou ao Criciúma em 2005, onde ficou até 2006. Em 2007 foi para o São Caetano e jogou no Náutico também naquele ano. Passou brevemente pelo Bacabal aqui do Maranhão, onde jogou provavelmente com o Jean, com o Ian, aliás, que veio naquela oportunidade, com o Eloíra, enfim, e novamente pelo ABC em 2008, antes de seguir para Major League Soccer, lá dos Estados Unidos, onde atuou pelo Chivas norte-americano. Em 2009 foi para o GE Brasil, antes de vir em 2010 mais uma vez para o Sampaio Corrêa, onde encerrou a sua carreira como jogador. Estamos falando dele, que foi campeão brasileiro da Série D de 2012, como auxiliar técnico, campeão como treinador em 2012 da Taça Cidade de São Luís, aliás, da Copa União daquele ano, e da Taça Cidade de São Luís no ano seguinte, em 2013, ou vice-versa, porque eram duas competições parecidas, e ele era o técnico do time tricolor depois de ser auxiliar do Flávio Araújo, tanto no título invicto de 2012, quanto no acesso memorável do ano seguinte. Vitorioso por onde passou, com muita história, títulos, muitos gols e uma qualidade invejável nas bolas paradas. Estamos falando do nosso atual auxiliar técnico permanente, amado e respeitado pelo grande universo tricolor, Dejaí Ferreira, que tá se vendo aqui na tela da TV Sampaio PagBet. Passou um filme rápido aí na cabeça, grande Dejaí? Uma ótima noite para você, é um prazer ter você comigo mais uma vez aqui na TV Sampaio PagBet, agora para contar a tua história, rapaz. Boa noite, Laércio, boa noite ao Universo Tricolor. Sem dúvida nenhuma, Laércio, passou aqui um filme agora na minha cabeça, desde o início, né, da minha carreira até quando eu me aposentei. E assim, foi uma carreira brilhante, vitoriosa, com alguns percalços pelo caminho, mas uma carreira que eu considero, eu acho que satisfatória para um atleta de futebol. Satisfatória, que é aquilo que todo jogador quer, né? É conseguir ter êxito, conseguir ter sucesso. Mas tudo tem um começo. Onde nasceu o Dejaí, enfim, como o Dejaí conseguiu aparecer lá no Sobradinho jogando o Candangão, que na época não tinha tanta relevância assim no cenário nacional. Aliás, até hoje é meio complicado você conseguir se destacar no futebol de Brasília. Enfim, como foi esse início, Dejaí? E qual a cidade que você nasceu lá no estado de Goiás? O início foi muito difícil, Laércio. Na verdade, o Dejaí surgiu para o futebol já com 8 anos de idade, no interior de Goiás. Interior de Goiás. Eu tenho como cidade de nascimento Brasília, mas como Brasília é a capital do Distrito Federal e no entorno ali de Brasília existem as cidades goianas, né, do entorno, então sim. A minha mãe ela teve toda a sua infância na cidade de Formosa. Formosa
é dentro do Distrito Federal ou é em Goiás? Não, Goiás, em Goiás. Fica a 70 quilômetros. 70 quilômetros. 70 quilômetros de Brasília, Sim. né? Mas já bem na divisa ali do Isso. Distrito Federal. É a primeira cidade de Goiás saindo de Brasília, vindo aqui para o Nordeste. Sim, sim. É a direção ali da Bahia, do norte ou do sudeste ali da Bahia. E morava no interior mesmo, Laércio. Como se diz lá no interior de Goiás, a gente morava na roça, né? Aqui o pessoal fala povoado, então não tinha energia, não tinha praticamente nada. Meu pai era agricultor e também depois começou a trabalhar numa fazenda como motorista de trator. Isso nós estamos falando, né? no final dos anos 80 por aí, né? Final dos anos 80. Final dos anos 80. E acabou que eu com 12 anos de idade, o meu pai conseguiu um emprego na cidade de Formosa. Nós morávamos no povoado, né? E o meu padrinho conseguiu um emprego para o meu pai lá na cidade de Formosa e nós mudamos. Foi aí que eu cheguei na cidade pela primeira vez, com 12 anos de idade. Com 12 anos. Até então a minha mãe só tinha ido em Brasília somente para me ter. E foi a partir desse... E eu já jogava no interior. Você falou, você começou a jogar com 8 anos, futebol naquele terrão mesmo. E engraçado, Laércio, que naquela época não tinha bola de futebol. A bola nossa era um saco de açúcar ou um saco de arroz. Aí colocávamos jornal, amassávamos jornal, colocava dentro, folha, amarrava esse saco e a gente brincava ali na grama, né? Perto da nossa casa, lá no interior. É porque era complicado até para comprar. Gente, ali no final dos anos 80, dos anos 90, eu lembro que eu era gurizinho, meu primo era mais velho do que eu. E aí o Laércio Costa, um abraço pro meu pai, o Laércio Costa, saiu pra comprar uma bola com ele na garupa da moto. Foi uma festa, quando ele chegou com aquelas bolas dente de leite pra gente bater a bola. Era uma raridade você conseguir uma bola, não era fácil, não. Não era fácil mesmo não, Laércio. Então assim, aí foi assim que eu comecei, né? Eu já gostava de futebol. Sim. Não tinha televisão naquela época, na minha casa, nem na casa dos meus tios, que era esse povoado, né? Na verdade, tinha somente um outro povoado, uma televisão que era movida a bateria, né? Então, eu lembro que eu assisti a final do Brasileiro de 1985, entre Bangu e Curitiba. Meu pai levou a gente para casa de um tio que eu tinha, e nós fomos à noite com uma lanterna no meio do mato. Nós fomos assistir esse jogo. Então, assim, não tinha televisão. A gente escutava no rádio. Era o chamado motorrádio. Estava muito naquela época a Rádio Globo do Rio de Janeiro, com Apolinho, José Carlos Araújo. Lá então, pega limpinho. Lá. Pega limpinho. E foi chegando em Formosa, né? Eu comecei a brincar nos campinhos de terra lá no bairro onde nós nos mudamos. E foi aí que tinha uma escolinha lá, escolinha do Deusinho. Ele tem até hoje esse trabalho social com as crianças. Ainda é vivo o Deusinho? É vivo. Nossa, ele que ainda maravilha. É vivo e é um cara sensacional, onde encaminhou muitos atletas, né? Digo até ex-atletas, porque muitos da minha época hoje já não jogam mais. Sim. Além de ser atleta, também hoje são grandes homens, né? E cada um dentro da sua área. E eu comecei a jogar amador, porque não tinha nenhum time na minha cidade em Formosa, né? É profissional, não tinha categoria de base. Então, com 13 anos, um ano que eu já estava em Formosa, eu comecei a jogar o campeonato amador lá da cidade, né? Com 13 anos eu já jogava entre os adultos. E foi aí que eu entrei na escolinha do Deusinho, ele trabalhou comigo, principalmente a parte técnica, né? E com 15 para 16 anos, teve um jogo da seleção de Formosa, Laércio. A seleção de Formosa contra o Kashima Antlers. Kashima Antlers, que veio fazer uma excursão em Goiás e em Brasília, foi jogar contra o Gama, contra o Goiás, e o prefeito da minha cidade conseguiu esse amistoso. Nossa, tenho até fotos. Coisa linda. E o Kashima Antlers naquela época tinha o Zico, Carlos Alberto Santos e o Leonardo, que tinha recém-chegado. O Kashima Antlers, se o pessoal não tá muito lembrando, porque na época o Japão fez mais ou menos aquilo que a Arábia Saudita está fazendo agora. Pegando os principais jogadores de cada continente, porque a gente lembra que só o Zico foi, mas não, o Zico foi o responsável pela expansão do futebol no Japão, mas muitos outros craques foram. E o Kashima Antlers era muito popular no Brasil naquela época por causa do Zico. Ah, sem dúvida não é, e era muito popular mesmo. E
Esse jogo eu fiquei no banco de reserva, tinha Sim. 15 para 16 anos. Tive a oportunidade de entrar faltando 5 minutos, mas minha maior alegria foi tirar foto com o Carlos Alberto Santos. O Zico não foi nesse jogo, com os atletas japoneses. Então, aquilo para mim ali foi como se fosse uma Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, com certeza. E em 94, Laércio, eu disputei o Campeonato Brasiliense da categoria juniores, até naquela época, naquele ano era juniores, não é mais sub-20, sub-19, né? Era categoria juniores, por uma equipe de Formosa. Esse dono da escolinha, o Deusinho, conseguiu colocar o time no Campeonato Brasiliense, e a minha primeira aparição no futebol brasiliense foi em 94, nesse Campeonato Brasiliense de Juniores. Em uma preliminar do Campeonato Brasileiro da Série B, porque naquela época o Tiradentes de Brasília disputava a Série B do Campeonato Brasileiro, porque era em grupos, não sei se você lembra, né? Regionalizados. E o Tiradentes caiu no grupo do Mojimirim. Então, nós fomos jogar em Taguatinga contra a equipe do Tiradentes, categoria juniores, preliminar de uma Série B. Porque naquela época tinha preliminar, hoje já não tem mais, né? Hoje qualquer coisa acaba o gramado, estraga, não pode mais ter. E naquele jogo, nesse jogo em específico, eu acabei fazendo 2 gols. Nós ganhamos por 3-1 da equipe do Tiradentes de Brasília. E o pessoal do Mojimirim, assistindo o jogo, né? Eles gostaram do meu futebol. Chegaram até o Deusinho no final da partida, perguntando se tinha como me levar para São Paulo para fazer um teste. E aí eu saí, fui para Mojimirim, fiquei lá uma semana fazendo teste, passei e fiquei 4 meses jogando no juvenil. No juvenil do Mojimirim. Inclusive, quem jogava nessa época era o Mauro. O juvenil que era o sub-17 antigo, né? Sub-17 antigo. Hoje é um sub-17, né? E naquela época a equipe profissional do Mojimirim tinha o Celinho, que foi treinador aqui no Moto, recentemente esteve no IAP, né? Sim, o Celinho era do profissional. E o treinador era o Vadão, né? Vadão, famoso. O Walter Grasma era o preparador físico da equipe do Mojimirim, que inclusive eu tive a honra de trabalhar com ele aqui no Sampaio Corrêa. E depois eu voltei. Aí, quando foi em 95, isso foi em 94. Eu fiquei até o final do ano, não fiquei para categoria júnior. E o Deusinho arrumou um teste para mim em janeiro de 95. No profissional de Sobradinho. E foi aí que eu fui fazer o teste e passei no teste e assinei meu primeiro contrato profissional. Sem nem jogar na categoria júnior, eu já assinei o meu primeiro contrato profissional. Ainda aí, no juvenil? No juvenil, e aí foi aí que iniciou a minha carreira profissional em 95 no Sobradinho. Eu lembro o seguinte também, eu fui para Brasília em 95, eu morava em São Paulo e mudei para Brasília, acho que próximo, você começou em 94, né? 94. Foi próximo também que eu mudei para Brasília. Garoto ainda, acho que tinha 11, 10 anos. Mas na época, não sei se foi próximo que você pegou, teve um investimento do Botafogo do Rio de Janeiro no Sobradinho, que transformou no Botafogo Sobradinho. Você chegou a participar disso? Foi isso que futuramente fez com que você fosse para o Rio de Janeiro? Foi. Quando você assinou, ainda era só Sobradinho. Era só Sobradinho. O ano todo de 95 era só o Sobradinho. Só Sobradinho. E esse ano o Botafogo ganhou o brasileiro. Estava em alta no. Isso. E o que aconteceu? No Sobradinho já tinha o Dimba. O Dimba atacante. Tinha embalada. E eu cheguei, fiz o teste, passei. Aí eu comecei a jogar. Disputamos o Campeonato Brasiliense. Nós saímos na semifinal do Campeonato Brasiliense em 95. E terminou o ano, né? O Campeonato Brasiliense era só até o meio do ano, né? Então, pra gente terminou o ano na metade do ano de 95. Sim. E eu voltei pra minha cidade, mas só que eu continuei jogando pelo Sobradinho no Campeonato de Juniores no segundo semestre. Quando chegou em 96, aí veio a parceria com o Botafogo do Rio. Eu já tinha contrato com o clube, né? Aí foi onde o Botafogo do Rio fez essa parceria com o Sobradinho, ficando Botafogo Sobradinho. Aproveitando alguns atletas que tinham contrato no clube, como eu, como o Dimba, e trazendo, se eu não me engano, foram 12 a 14 jogadores do Botafogo do Rio. Aqueles jogadores que não estavam tendo espaço, né? Como o Dedé, como o Télvio, que foi o irmão do Túlio, né? O Big, o Alessandro, o goleiro Gabriel.
o Gabriel, o Arilson, que era irmão do Célio Silva, aquele zagueiro que jogou no Internacional, inclusive fazendo gol no final do Copa do Brasil. Então, assim, foi alguns jogadores do Botafogo, fez essa parceria e nós chegamos novamente na semifinal do estadual. Perdemos para o Gama. Nesse ano perdemos para o Gama, em 96. 96. E o que aconteceu? Foi aí que eu me destaquei no campeonato, sendo a revelação do Campeonato Brasiliense, o Dimba, um dos artilheiros. Aí o Botafogo do Rio veio e nos contratou para o Brasileiro da Série A de 96. O Botafogo tinha sido campeão em 95. E em agosto de 96, eu e o Dimba, nós chegamos lá no Botafogo do Rio. Em agosto de 96. De 96. De 96. Você não chegou a jogar o Campeonato Carioca de 96, não? Não. Eu cheguei já com o Brasileiro já em andamento. Você participou daquele de 97, que teve a dança da bundinha, sim, Gonçalves. sim. Você estava naquele time também? Sim. Campeão carioca em cima do Vasco? Em 96 eu cheguei, a minha estreia foi até contra o Santos, no Maracanã. No Maracanã. Até perdemos esse jogo por 2-1. Mas quando eu chego no Botafogo, que eu encontro... E nessa época, só para reavivar a tua memória, esse duelo entre Santos e Botafogo, ele ficou pegado, até hoje mas durou uns 3 anos ainda, a mágoa dos santistas em relação à decisão lá da arbitragem de 95, porque o Botafogo foi campeão até hoje com os erros de arbitragem. Com o gol supostamente impedido do Túlio, né? Mas não estava impedido. Brincadeira. Mas naquela época, o Santos tinha sede de pegar o Botafogo, né? E culminou justamente a tua estreia numa reedição da final de 95. Verdade. Esse jogo foi no Maracanã, pelo Brasileiro de 96. Eu entrei no segundo tempo. Para mim foi, acho que assim... uma coisa que eu nunca imaginaria estar vivendo, né? Com certeza, um garoto cara. humilde, saindo da cidade de Formosa e depois de 1 ano e pouco, praticamente, fazendo o seu primeiro jogo como profissional, está estreando no Maracanã, onde grandes ídolos brasileiros atuaram. E destaco 2, né? Futebol do Rio. O Zico e o Roberto Dinamite, onde fizeram centenas de gols. Sem falar nos caras que você tava lá do lado, pô. Você pegar a escalação dos 2 times da época, não sei se você lembra, mas eram grandes jogadores, tanto do Santos quanto do Botafogo naquela oportunidade. E ficou uma base do Botafogo, né? Campeão de 95. Eu digo que quase que eu tive os 4 títulos das séries do futebol brasileiro. Sim. Porque eu só não tenho o título da Série A, mas eu ainda vou em busca. Eu tenho certeza que com trabalho, com fé, eu acredito muito no meu potencial, eu ainda vou conseguir o título brasileiro da Série A, porque eu tenho da Série B, da Série C e da Série D. Né? E o Botafogo manteve uma base em 96 daquele time de 95, como o goleiro Wagner, o Wilson Goiano, o Wilson Gotardo, o Jefferson, o Moisés... o Sérgio Manuel tinha saído para o Japão junto com o Jamir, o Beto também tinha ido, se eu não me engano, para a Itália, mas o Mauricinho ficou, o Túlio ficou. Aí depois o Bentinho, né? Chegaram outros jogadores, então assim, o Botafogo era um time sensacional, uma grande equipe. Foi até campeão depois, antes de eu chegar, um mês antes de eu chegar no Botafogo, eles tinham sido campeão do torneio Ramon de Carranza. Né? Que era na época, era um torneio envolvendo as grandes equipes europeias e da América do Sul. E ganhando da Juventus na final, nos pênaltis. Então, assim, para mim foi um aprendizado muito grande. Aí, indo para 97, como você destacou, a gente foi campeão carioca. Que o Edmundo, né, dançou lá na frente. Esse jogo é histórico. Gonçalves, né? E na final o Dimba acabou fazendo gol pra gente, comendo grama. E foi um título sensacional em 97 do Campeonato Carioca que ficou marcado na história. Agora, Dejaí, cara, você traz para nós aqui um sonho realizado. O Dejaí, no começo aqui do podcast, se você está acompanhando desde o início, ele jogava com uma bola que ele até explicou, que eles colocavam papel, pano, depois enrolavam no plástico e amarravam para poder jogar. Isso, acho que uns 10 a 12 anos antes. E aí você se vê jogando no Maracanã, cara, e a tua família, os teus pais naquela oportunidade. As pessoas que não tinham condição
de te levar para Brasília. Foi necessária a ajuda do teu padrinho para que teu pai arrumasse um emprego e aí sim você tivesse uma maior proximidade da cidade e assim conseguir sucesso no futebol, mas mesmo assim foi muito difícil, cara. Como é que foi a reação de todo mundo vendo você jogando no Maracanã, pô? Ah, foi uma festa grande na minha cidade, né? E Imagino. é difícil, Laércio, para uma família de poder aquisitivo baixo, né? Sim. Quando eu mudei para Formosa, para poder comprar uma chuteira, para poder às vezes pagar uma inscrição, campeonato amador tem essas coisas, né? Tem sim. Não é como hoje, porque hoje tem até patrocinadores. Hoje o futebol amador está quase chegando no nível de profissional. Tem atletas até que já recebem até salário, né? Mas na minha época era muito difícil, né? E muitas das vezes a minha mãe deixava até às vezes de comer para eu poder levar alguma coisa para comer no meio da estrada, para poder jogar em uma outra cidade. Então, assim, foi uma alegria enorme. Primeiro, quando eu assinei o meu primeiro contrato profissional, que eu já pude ajudar em casa, né? A poder ajudar a realizar o sonho do meu pai e da minha mãe, que era melhorar a nossa casa onde nós morávamos. E depois, quando eu fui transferido para o Botafogo e ainda estreando no Maracanã, a minha cidade toda ficou em festa e principalmente o que eu mais fiquei feliz foi ver a alegria dos meus pais, né? Que nunca deixou de faltar nada. Então, eu agradeço muito a eles por eu chegar onde eu cheguei como atleta e por eu estar aqui hoje como eu estou. Com certeza. Quantos habitantes tem a tua cidade e qual o nome do povoado que você morava lá? Ah, lá era Cabeceira Grande. Cabeceira Grande, ali perto de Unai, em Minas. Fica a quantos quilômetros da sede mesmo de Formosa? Entre Brasília e Unai, fica 45 quilômetros. Da sede de Formosa. O povoado que você nasceu fica a 45 quilômetros. A 45 quilômetros da cidade de Formosa, né? É mais longe que daqui para Ribamar. É muito mais longe. Bem mais longe que de São Luís, ali do retorno da Forquilha para Ribamar. Bem mais longe. E estrada de terra na época. De terra. Demorava a chegar e a gente ia na cidade uma vez só no mês, quando um caminhão colocava todos os moradores. Meu pai recebia o salário, aí ia para a cidade fazer compra fazer a compra do mês todo, é verdade. Então, e era aquela alegria, né? A gente que era criança, era aquela alegria. Ficava na expectativa para chegar o caminhão de volta. Justamente. Mas é uma infância muito gostosa. Claro. Difícil, mas sim. somente coisas boas, né? E essa é a trajetória. Você lembra, não sei, em Brasília os salários eram baixos ainda, né? Bem baixos. Porque ou já como foi assim? Não falando em valores assim, porque eu também não gosto de entrar nessa seara, mas quando você foi lá pro Sobradinho, que assinou o primeiro contrato profissional, já foi remunerado e ali já foi um impacto para você? Ah, sem dúvida nenhuma. Um salário mínimo. Um salário mínimo. Porque, na verdade... Que é a média do futebol brasileiro, que muita gente pensa que aquela... Todo jogador brasiliense naquela época recebia um salário mínimo. Salário mínimo. Colocava um salário mínimo na carteira e você recebia esse salário mínimo. E um salário mínimo para mim naquela época era muito dinheiro. Era muito, né? Claro. Eu consegui comprar muita coisa de materiais de construção para poder ajudar a reformar a casa do meu pai. Então, e às vezes, antes de eu ser profissional... Eu trabalhava, né? Jogava, mas trabalhava, estudava e final de semana sobrava um dinheirinho para ir na feira, comprar uma camisa e tal, mas depois que eu... Antes dos 18 você ainda trabalhou fora do futebol? Na verdade, Laércio, quando eu me profissionalizei no Sobradinho, aí sim eu deixei de trabalhar com meu pai, porque meu pai era pedreiro, meu pai era pedreiro durante o dia, vigia durante a noite, então eu ajudava ele como servente de pedreiro, né? Para ele não pagar um profissional. Sim. Eu ajudava ele, né? Para que pudesse sobrar mais para a gente dentro de casa. Então, trabalhei como servente para ele muito tempo, mas depois que eu me profissionalizei, aí sim eu deixei de lado, até para focar somente no futebol. Cara, que história. E é bíblico isso, né? É bíblico. Sempre quando você ajuda os pais e coloca e honra o pai e a mãe, Deus concede bênçãos na sequência. Acho que você nem, quando estava sendo auxiliar lá, de pedreiro do teu pai, jamais imaginou que pouco tempo depois ia estar jogando no Maracanã, isso anos depois, jogando no Maracanã. Isso pra ele deve ter sido uma conquista pessoal, cara, ver o filho dele jogando. Qual a camisa, qual o número da tua camisa lá no Botafogo, você lembra? A primeira? Quando eu jogava de titular, eu não queria saber nem o número da camisa, queria jogar, né? Mas eu joguei com a 11, joguei com a 10. Com a 10.
A 11 e a 10. E meu pai, ele... Sempre teve craque com essa camisa Ele sempre ficou feliz por todos os clubes que eu passei, ele sempre demonstrou essa felicidade, né? E eu sou muito grato a ele, a minha mãe, a toda a minha família, né? Por essa minha carreira, por essa minha trajetória até hoje. Você ficou quanto tempo no Botafogo, deixa aí? Laércio, eu cheguei em 96 e eu tive a minha saída em 99 vindo emprestado para o Sampaio. Para o Sampaio Corrêa, que na época jogava a Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio subiu em 97 e ficou na Série B 98, 99, 2000, 2001, caiu em 2002. Terminou o ano de 98 no Botafogo, então em 99... Em 99 eu tinha 21 anos ainda, né? Isso, eu cheguei no Botafogo voando. Com 17 para 18, joguei Campeonato Brasileiro, disputei Campeonato Carioca Sub-20, disputei Carioca do Profissional. Então, assim, dos 18 até os 21, eu vivi muita coisa no Botafogo. Mas sempre tendo poucas oportunidades, até pela idade e por ter um time já bem definido, né? Sim, sim. Então, e surgiu essa oportunidade de eu vir para o Sampaio. Na época, o meu empresário era o Jair Moreira e ele tinha acertado com o Arthurzinho, né, para ser o treinador de Sampaio. E foi uma proposta que, em termos financeiro, eu poderia ter ficado no Botafogo, mas em termos de desafio profissional, Laércio, eu precisava aceitar. Eu precisava me provar para mim mesmo que eu tinha condições de jogar no Botafogo ou em qualquer outro clube do futebol brasileiro. E eu achei uma boa oportunidade. Era um mercado que eu não conhecia, diferente, né? Desconhecido, mas graças a Deus eu vim, né? Com a cara, com a coragem, com esse espírito desafiador. E foi, acho que o Sampaio que me alavancou para que eu pudesse depois ter essas conquistas que eu tive na minha carreira, porque foi aqui que eu joguei muito no ano de 99, chegamos em 2 finais. O Sampaio tinha um bom time. Tínhamos um bom time, chegamos em 2 finais, infelizmente não conseguimos o título, né? Nós perdemos o estadual para a equipe do Maranhão Atlético e perdemos a Copa Norte para o São Raimundo. Perdendo aqui em São Luís, ganhando lá em Manaus, mas infelizmente nos pênaltis nós perdemos. O Sampaio que vinha de ter sido campeão no ano anterior da Copa Norte, que levou o Sampaio para a Copa Comebol. O Sampaio na época vivia talvez o começo, da decaída da fase da era Manuel Ribeiro, mas ainda estava vivendo um grande momento. O Sampaio tinha sido campeão invicto em 97, acho que tudo isso fez com que você viesse para cá, né? Sampaio campeão invicto em 97, se manteve bem na Série B em 98, teve aquele jogo emblemático do Santos com mais de 100 mil pessoas no Castelão, semifinal da Comebol, jogo internacional contra o Quindío, que o Sampaio disputou. Então 99 era uma sequência disso, né? Que poderia inclusive ter vindo com o bicampeonato da Copa Norte. E justamente foi por esse calendário que o Sampaio tinha, por essas competições que despertou esse meu interesse em vir, né? E graças a Deus, para mim profissionalmente foi muito bom, né? Eu joguei e agradeci o Sampaio naquele ano e voltei para o Botafogo, porque eu tinha contrato lá ainda, né? Como meu contrato estava perto de se encerrar, aí no ano de 2000 eu fui emprestado para o ABC de Natal. Aí no ano sequente eu já fui para o ABC de Natal, onde eu fui campeão potiguar, né? E depois eu tive uma lesão. No ABC eu tive uma lesão, voltei para fazer o tratamento no Rio e depois foi essa minha passagem de 3 meses na equipe do Motoclube, onde eu joguei, mas a final eu não pude disputar, porque o meu contrato tinha terminado. E eu não cheguei a disputar a final. E depois eu tive mais uma passagem pelo Sampaio no Brasileiro da Série B de 2000. Eu saí do Sampaio, saí do Moto, voltei para o Sampaio para disputar a Série B, né, com o Arnaldo Lira. O Arnaldo Lira era o treinador. Sim. Aí depois veio o Roberval Davino. E depois, em 2001, aí o Arthurzinho assumiu o Vila Nova e eu estava no Olaria disputando o Campeonato Carioca. Inclusive sendo o melhor... Isso tudo ainda emprestado pelo Botafogo ou ainda não? Já? Até o Olaria, sim. Até o Olaria. Até o Olaria, sim. Em 2001 disputei o Campeonato Carioca pelo Olaria, sendo o melhor lateral esquerdo. Engraçado que eu estava jogando de lateral esquerdo no Campeonato Carioca. Sim.
ao término do primeiro turno, fui escolhido o melhor lateral esquerdo da competição, e foi quando o Arthurzinho assumiu o Vila Nova e pediu a minha contratação, e eu acabei me transferindo para o Vila Nova em 2001. Você ficou quanto tempo no time do Vila Nova? Aí eu fiquei o ano restante todo. Eu joguei apenas todo. O primeiro turno do Carioca Pelo Olaria. E em fevereiro eu cheguei no Vila Nova e permaneci até o final da temporada de 2001, onde a gente foi campeão goiano, em cima do Goiás. Que deve ter sido muito importante para você, ser campeão goiano, depois de toda aquela trajetória que você teve no interior de Goiás. Ah, sem dúvida nenhuma. E assim, a gente foi campeão em cima do Goiás com uma grande equipe mesmo. Que na época era soberano. E a nossa equipe também era uma equipe muito boa, né? O Arthurzinho era o treinador, nós tínhamos o Túlio, nós tínhamos o Vando, que depois transferiu para o Botafogo, para o Cruzeiro. Nós tínhamos o Anderson, que foi destaque do Gama, depois jogou no Japão. O Fernando Praz era o nosso goleiro. Fernando Praz Tinha sido emprestado pelo Grêmio. Se eu não tiver enganado, o atacante desse time do Goiás era o Fernandão. O saudoso Fernandão? Ainda era ele? Era o finado Fernandão. Era o Fernandão. E nós ganhamos dessa equipe os 2 jogos da final. Sim. Nós ganhamos o primeiro jogo por 1-0, gol do Finazzi. E o segundo jogo nós vencemos por 3-1. Olha aí, de um lado Fernandão, do outro Finazzi, era só bola na rede. E o time do Goiás era uma equipe sensacional, tinha o Josué, Araújo, o Dil, o finado Fernandão. Os jogadores foram campeões do mundo, pelo Internacional e pelo São Paulo depois. Jogaram na seleção brasileira, tudo. Josué disputou Copa, se eu não estiver enganado. O Marabá que jogou depois no São Caetano, então... Aí eu fiquei o ano todo no Vila Nova, sendo artilheiro do time no ano. Aí eu já jogava numa função mais ofensiva, como meio atacante. E eu digo que o Arthurzinho foi o meu pai dentro do futebol, porque ele me trouxe para o Sampaio. Sim. Foi para o Vila Nova, me levou, a gente acabou sendo campeão goiano. E depois eu fui artilheiro do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Aí quando foi 2002, ele foi transferido para o Vitória. O Vitória o contratou, da Bahia. E ele pediu a minha contratação e aí foi que o Vitória comprou o meu passe do Vila Nova. Isso. Aí você ficou quanto tempo lá no time do Vitória? Aí no Vitória eu cheguei, a gente estava disputando o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. Perdemos a final da Copa do Nordeste para o Bahia e depois da final da Copa do Nordeste, aí eu me transferi para o Criciúma. Por quê? O presidente do Criciúma já queria me contratar um ano antes. Eu jogando no Vila Nova no Brasileiro de 2001, o jogo de ida em Goiânia, nós ganhamos do Criciúma por 3-0, eu fiz 2 gols, e no jogo lá em Criciúma, nós ganhamos lá dentro por 2-1 e eu fiz os 2 gols. E o presidente já tinha tentado me contratar, mas aí não deu certo que eu fui para o Vitória, o Moacir Fernandes. E foi quando em 2002 eu no Vitória cheguei, mas não estava jogando, porque tinha Aristizábal, tinha o Alain Delon, tinha o André, aquele atacante que foi revelado pelo Atlético, depois jogou em Portugal no Benfica e voltou. O pessoal chamava ele de André Balada. Fazia muito gol, então o Vitória tinha um time muito ajustado. E eu entrava aos poucos, mas não tinha uma sequência. Foi quando surgiu a oportunidade de eu ir para o Criciúma emprestado, para disputar as finais do Catarinense e depois o Brasileiro da Série B. E mais uma vez eu fui movido pelo desafio, porque eu poderia ficar no Vitória. Ficar tranquilo. Ali, tranquilo. Time bom, né? Montado. Uma estrutura boa, né? Salário em dia, mas esse meu lado desafiador fez com que eu aceitasse essa proposta e aí foi pro Criciúma. E aí que realmente foi, para mim, acho que o meu melhor momento no futebol foram os 2 anos e meio que eu tive lá no Criciúma. Você jogou, o Criciúma chegou a subir em 2002 para a Série A do Brasileiro, se eu não estiver enganado? A gente foi campeão da Série B, né? Campeão da Série B em 2002. Você estava naquele time, campeão? Sim, engraçado assim, eu fui contratado... Aquele time era chato, aquele time jogou aqui com o Sampaio, que o Sampaio caiu. No Ionzinho Santos, com Paulo Baia na lateral, né? Nós perdemos aquele jogo. Perderam, sim. Perdemos por 3-2. 3-2. Inclusive, gol do Zé Augusto no finalzinho do jogo. Eu lembro que eu fui no hotel. O time ficou hospedado no Hotel Vila Rica. Isso. E na época eu era repórter do time que vinha de fora pra cá.
Eu fui e conversei com o treinador, não me lembro agora o nome do Edson treinador. Gaúcho. Edson Gaúcho, muito bem. Edson Eu Gaúcho. conversei com o Edson Gaúcho no saguão do aeroporto, do hotel. Gente muito boa, conversou comigo lá numa boa. E depois eu vi aquele Paulo César Baia, que a gente já chama. Depois que virou Paulo Baia. Esse cara virando o Zezeu na lateral e você lá no setor de meio de campo. Bom time aquele que perdeu aqui pro Sampaio, mas foi campeão aquele ano, né? Na mesma semana que eu fui contratado do Criciúma, o Criciúma me contratou do Vitória, o Paulo Baia também chegou. Chegou junto. Ele chegou numa quinta, eu cheguei numa sexta e nós treinamos o final de semana para jogar na quarta contra o Figueirense em casa. Então a minha estreia foi a estreia do Paulo Baia. Estreamos juntos. Estrearam juntos. E para te ver como é o destino, né? Empatamos o jogo 2-2. Eu fiz um gol e o Paulo Baia fez outro. Fez o outro. Gol dos estreantes. E dali para frente, a história por si só, ela fala, né? A gente não conseguiu ser campeão catarinense. Fomos eliminados na semifinal pelo Joinville. Mas aí o clube manteve a base que terminou o catarinense para iniciar o brasileiro da Série B. E foi o que aconteceu depois, foi que nós nos classificamos em primeiro lugar, porque naquela época classificava 8, né, na Série B. Aí o primeiro pegava o oitavo. Nós classificamos em primeiro, o Remo classificou em oitavo, eliminamos o Grêmio, aí depois nós eliminamos o Santa Cruz, né, e foi eliminamos o Remo, depois eliminamos o Santa Cruz no jogo do acesso. Empatamos em 0-0 lá em Recife, com mais de 80 mil pessoas no mundo do Arruda, né? E em casa nós fizemos 3-0. O Santa Cruz mal, já lota, imagina o Santa Cruz bem. E em casa nós fizemos 3-0 e aí nós conseguimos o acesso. E aí nós fomos para a final. E a outra semifinal, o Fortaleza passou. Aí a final foi nós e Fortaleza, as duas equipes já garantidas, né, na Série A de 2003. Mas aí a gente foi brigar pelo título. Primeiro jogo perdemos 2-0 lá em Fortaleza. Subiam 2 naquela oportunidade ainda, né? Antigamente, imagina como não era para você conseguir um acesso para... Muito disputado, campos horríveis, logísticas ruins, porque hoje já a logística para jogar em Criciúma ela é ruim, imagina em 2002, né? A Série B mudou muito, mudou um pouquinho, né? Um pouquinho. E perdemos o primeiro jogo da final para Fortaleza lá por 2-0 em Fortaleza, e na outra semana nós vencemos eles em casa por 4-1, um jogo onde choveu o dia todo. Eu fiz um gol, Paulo Baia fez 3 e a gente foi campeão brasileiro da Série B. Por coincidência, a gente está gravando o nosso TubaCast com o Dejaí na véspera do duelo entre essas duas equipes, entre Sampaio Corrêa e Criciúma, né? Foi um time que você passou 3 vezes, inclusive encerrou a carreira, e como treinador já conseguiu conquistas importantes, como treinador e como auxiliar técnico, e um outro que você tem um carinho muito especial, e acredito que eles lá, que nesse momento devem estar acompanhando o nosso TubaCast, tem um carinho muito grande por você, não é, Dejaí? Como foi o Criciúma na tua vida e como é esse ambiente que o Sampaio vai enfrentar amanhã? Laércio, o Criciúma na minha vida foi um divisor de águas, né? Eu tinha sido campeão no Vila Nova, campeão no Vitória, mas o Criciúma foi a equipe que me projetou para que eu pudesse depois chegar no Atlético Mineiro, chegar no São Caetano, passar por um Náutico, jogar no futebol dos Estados Unidos. Então o Criciúma que me deu toda essa visibilidade. E eu fui muito feliz, né? Eu falo que em 2 anos e meio eu conquistei muitas coisas lá, né? Eu fui bicampeão brasileiro porque, como eu te disse, em 2002 eu fui campeão brasileiro da Série B, né? E artilheiro do time na competição. 2003 renovamos o empréstimo, o Vitória me emprestou novamente para o Criciúma para que eu pudesse disputar a Série A. E eu fiz 28 gols no ano. Nossa. Difícil. E meia, né? Para um meia atacante. Eu fiz 13 gols na Série A do Brasileiro. Eu fiz 4 gols na Copa do Brasil. E amistoso e catarinense eu fiz mais 10, se eu não me engano, 11 gols. Então, assim, foram 28 gols no ano de 2003. Aí foi quando o Atlético me comprou. Eu voltei para o Vitória, comecei a disputar, a jogar o Campeonato Baiano de 2004. E aí foi que o Atlético me comprou do Vitória. O Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, principal Atlético do Brasil.
Aí eu passei 2004, 2005 no Atlético, né? Mas aí eu voltei em 2006 pro Criciúma, porque eu deixei o Criciúma na Série A em 2003. 2004 eles caíram para a Série B. 2005 eles disputaram a Série B e caíram para a Série C. Então, assim, foram 2 rebaixamentos seguidos. Em 2006, o presidente Moacir Fernandes assumiu novamente, o presidente que tinha me levado, né, para o clube em 2002, e ele me ligou, né, falando do projeto que ele queria resgatar novamente o Criciúma para a Série B. E eu estava no Atlético, né, meu contrato terminando. Então, você sair de um time que estava na Série A para voltar para a Série C, é você ter um carinho especial pelo clube e uma gratidão por aqueles que, né, te gerenciaram ali, né, como o presidente Moacir Fernandes. E eu aceitei esse desafio. Eu vinha de uma lesão no joelho, já estava jogando no Atlético, e eu voltei para o Criciúma. O presidente fez um time competitivo, né, e a gente conseguiu ser campeão da Série C e voltar para a Série B novamente. Foi o bicampeonato brasileiro que você teve, né? Ganhou a B lá atrás, naquele campeonato muito difícil, onde subiam só 2, depois conquistou a C, que ainda era também muito complicado. Muito complicado. E a C foi um hexagonal final, né? Sim, sim. Tinha o Ferroviário, o antigo Barueri, o Ipatinga, o Sport, o Vitória, e o jogo nosso do acesso e do título foi em casa contra o Vitória, e nós ganhamos de 6-1 esse jogo, com até o Zé Carlos, nosso goleiro, fazendo gol. E quem fez o seu último jogo no Vitória nessa partida foi o Davi Luiz. Davi Luiz jogou essa partida e depois foi vendido para o Benfica. Depois foi vendido para jogar lá no futebol português e saiu daqui carimbado pelo 6-1. Isso mesmo, foi isso mesmo. Saiu carimbado pelo 6-1. Então são muitas histórias e o detalhe é o cruzamento, né? O Vitória nesse jogo importante, a partida que você fez aqui contra o Sampaio logo depois dessa contratação. E depois dessa ida para o Criciúma de novo, o que aconteceu na sequência da carreira do DJ? Aí, em 2006, como eu te disse, a gente foi campeão brasileiro da Série C. Aí o Dorival Júnior, ele assumiu o São Caetano. O Dorival Júnior assumiu o São Caetano para a disputa do Campeonato Paulista. E eu cheguei na diretoria do Criciúma, disse que tinha uma proposta, porque o São Caetano me fez uma proposta, coloquei na mesa do presidente, o presidente disse: olha, Dejaí, te agradeço por tudo que você fez, mas infelizmente eu não tenho como cobrir essa proposta, porque foi uma proposta muito interessante para mim. O São Caetano vinha de conquistas, de anos incríveis, e acabei me transferindo para o São Caetano. Eu e o Douglas, o meia, que depois jogou no Corinthians e no Grêmio, né? Que hoje é comentarista também. Isso, então nós chegamos no São Caetano juntos e a gente chegou na final do Paulista naquele ano, de 2007, perdendo a final para o Santos. Mas esse ano foi ruim porque eu tive uma lesão muito, muito grave, né? No meu nervo ciático, um jogo contra o Corinthians, o Betão, um zagueiro que depois passou sim. Pelo Avaí por muito tempo, né? Ele deu uma joelhada no meu nervo ciático, onde deixou de passar estímulos, e eu fiquei praticamente 3 meses sem atuar, mas eu consegui voltar na semifinal e na final. Não joguei a final, fiquei no banco, mas foi uma campanha sensacional. Ninguém dava o São Caetano finalista naquele ano, né? Não, e o trabalho do Dorival foi um trabalho sensacional, e foi ali que ele mostrou que realmente ele era tudo isso que ele já demonstrou ser como treinador. Dorival, Atuzinho, você cita um dos dois ou outro treinador teria sido o principal da tua carreira? Eu tive vários treinadores assim que me ensinaram muito, né? Te inspiram até hoje? Sem dúvida nenhuma. Tem o Joel Santana, né? Chama... lá no Botafogo. Lá não tinha como... O papai, né? O papai. O papai Joel. Joel Santana, o próprio Jair Pereira, o Paulo Autuori. Esses eu tive a felicidade de ser comandado no Botafogo. No São Caetano foi o Dorival Júnior, o finado Mário Sérgio. Mário Sérgio, bom treinador, todo mundo diz que... Trabalhou no São Caetano também. Tive o Artuzinho, o Roberval Davino, né? Roberval Davino. Cada um com uma característica, uma metodologia, mas com muito ensinamento para passar pra gente. O Tite, no Atlético.
Não cheguei a ser comandado pelo Tite porque eu estava recuperando de uma lesão no joelho, mas é um cara sensacional, onde chega no clube todos os dias cumprimentando os funcionários, cumprimentando todos os jogadores, né? O Bonamigo também. Então, assim, tive treinadores maravilhosos. Aprendi muito com alguns, mas também passei muita raiva com outros. O que é normal, não é, deixa aí? Se um jogador achar que ele só vai se dar bem com o treinador, ele tá enganado, porque nem é sempre assim, né? Aliás, jamais é sempre assim. Se ele conseguir render lá, ele vai ter o técnico como aliado, mas se não viver um grande momento. Você falou em lesões, você chegou alguma lesão te atrapalhou a ter uma sequência diferente daquele rumo que você queria direcionar para tua carreira? Não, Laércio, eu digo que não, por quê? Porque quando eu lesionei o meu joelho, foi uma lesão grave, foi LCA, né, ligamento cruzado anterior, onde você fica de 6 a 8 meses impossibilitado de exercer a tua profissão, né? Então foi um momento muito delicado para mim, mas eu recuperei bem, porque eu tive a felicidade de fazer uma cirurgia no Atlético Mineiro, onde o clube ao qual eu defendia, o doutor, que é o médico da seleção, né? Que fez a cirurgia. Então eu tive uma recuperação muito boa e voltei a jogar, né? Voltei a jogar em alto nível. Em alto nível. E com 34 para 35 anos, aí sim, o corpo já vai sentindo, né? Não só eu, mas como qualquer outro atleta. De repente, hoje com a evolução da ciência, da tecnologia, de uma suplementação melhor, né? No aspecto físico, o atleta até prolonga um pouquinho a sua carreira, né? Mas eu acho que parei na hora certa, não tinha mais aquela vontade, né? E eu acho que era melhor ter parado naquele momento do que, como a gente diz no linguajar do futebol, ficar roubando por alguns clubes por aí, né? Então, a minha carreira foi brilhante, até onde eu sentia prazer e sentia vontade de jogar, eu joguei, e depois aí sim veio essa transição para a área técnica. O Dejaí, com todas essas passagens aí interessantes, carreira grandiosa, eis que surge Bacabal na vida do Dejaí. E aí, é uma pergunta que eu vou fazer pro Dejaí, porque é o seguinte, eu lembro que em 2008 tentaram resgatar o Bacabal. E pessoas sérias tentaram resgatar o Bacabal, que inclusive uma delas era o desembargador Guerreiro Júnior, que é um torcedor fanático do Botafogo. Ele é natural lá de Guimarães, mas mora em Bacabal e adotou a cidade. E ele é apaixonado pelo Bacabal, inclusive eu coloquei um apelido no time lá de Becão Maravilha nessa época, de 2008, 2009, enfim, o Bacabal tentou. E aí vieram alguns jogadores, entre eles o Eloy. Muita gente pensa que o Eloy começou aqui no Sampaio, mas o Eloy primeiro foi lá para o Bacabal. E muitos grandes jogadores foram contratados, entre eles você. Como foi essa vinda para o Bacabal, Dejaí? Como pintou essa proposta para jogar no Maranhão de novo, mas dessa vez não na capital? Num time para você desconhecido até então, acredito. O Bacabal campeão de 1995 aqui, mas a gente lembra muito disso aqui. Não sei se fora eles têm tanta visão. Acredito até que não naquela época. O Laércio, foi engraçado, foi uma oportunidade única, né? Que apareceu no meu caminho e eu abracei, sabendo que seria somente um mês. Vou explicar a história, né? Eu estava no ABC de Natal, quando o Léo, que era treinador de goleiro do time do Chivas USA de Los Angeles, né? Que disputava a MLS, ele entrou em contato comigo, perguntando onde é que eu estava jogando, né? E se eu tinha interesse de me transferir para o futebol americano, né? Por quê? A MLS, quando um atleta machuca, você pode substituir ele. E um atleta machucou no time do Chivas, né? E o Léo apresentou o meu nome. O Léo tinha jogado aqui no Sampaio, goleiro uruguaio, né? Ele jogou aqui em 99, no Brasileiro jogou. Da Série B. Bom goleiro, inclusive. Nós ficamos amigos, né? Ele morou muito tempo em Belo Horizonte, é casado com uma mineira lá de Belo Horizonte. Quando eu estava no Atlético, fizemos uma amizade legal. E ele foi trabalhar em 2008 nos Estados Unidos como treinador de goleiro. Então ele lembrou, né? E ele me ligou. E eu, Estados Unidos? Calma aí, mas como é? E eu passei para o meu empresário, né? Para o Jaider. Ele negociou tudo. E o que aconteceu?
Nesse meio termo, de eu tirar o meu visto, Sim, né? sim. Que demorou mais ou menos um mês, né? Porque é um visto de trabalho, é um pouquinho mais complicado. E para os Estados Unidos é mais complicado que E- qualquer outro visto. Isso. Aí surgiu uma ligação do Donizete Amorim, um volante que jogou no Sim. Cruzeiro, no América Mineiro, que é meu amigo também. Deja, tu quer vir pra cá, pro Bacabal, pra jogar um mês pra gente, a primeira fase do Brasileiro da Série C? Isso. Mas como assim? Time do Guerreiro Júnior. Eu tô no ABC, tô esperando o meu visto ficar pronto para ir para os Estados Unidos e eu vou fazer essa ponte no Bacabal. Aí eu passei pro meu empresário e ele achou uma boa, porque eu ia estar em atividade, até sair o visto, né? Com grandes jogadores. E foi o que aconteceu, né? A negociação foi rápida, imediatamente eu vim para Bacabal, onde tinha o Tico Mineiro, o Eloy, né? O Eloy estava lá. E foi assim. O Ian veio nessa leva também? O Ian também. Então, assim, era um time muito bom, né? Onde o prefeito, juntamente com o presidente, queria resgatar novamente o Bacabal, né? E eu fiquei um mês, realmente. Joguei 5 jogos, 5 jogos pelo Bacabal. Aí foi quando o meu visto saiu. Eu tive que viajar para o Rio para fazer a entrevista para tirar o visto, né? E o meu visto saiu e eu fui para os Estados Unidos. Mas foi uma experiência boa. Jogou com o Eloy? Joguei com o Eloy. Joguei joguei no Sampaio e também joguei no Bacabal. Primeiro foi no Bacabal. Primeiro foi no Bacabal. E aqui já no final da minha carreira. Uma experiência boa. Acho que é uma tristeza para quem gosta de futebol. Quando eu passo em Bacabal, eu olho até para outro lado. Quando eu vejo aquele estádio acabado do jeito que tá. Correião era bonito ainda, né? O pessoal tentou naquela época, já estava começando a deteriorar, mas é uma cidade que gosta muito de esporte. Acredito que foi um mês bem legal que você passou ainda, Jair. Foi um mês bem legal. E em 99, quando eu cheguei pro Sampaio, nós fomos jogar contra o Bacabal, contra o Beck e contra o Americano, porque o Americano era de Bacabal. Era, né? De Bacabal. Agora e eu lembro que eu tô olhando essa mesa aqui, né? Esse papel aqui com a foto do Castelão, tá verdinho, né? Tá verdinho. O Correião era assim. Era lindo, lindo. Ainda mais no começo do ano, era um tapete. Em 99 tapete. eu lembro que nós jogamos lá, eu no Sampaio, nós fomos 2 vezes, contra o Bacabal e contra o Americano. Era um gramado sensacional, um estádio muito bonito, aconchegante, parecendo aqueles estádios da Europa, né? Infelizmente hoje está deteriorado, o futebol bacabalense clama, né? Clama por saúde, eu digo saúde porque realmente o futebol tá doente de Bacabal e tomara que possa se reerguer, né? Novamente, porque o torcedor bacabalense é um torcedor muito apaixonado pelo futebol. Sem dúvida nenhuma, a gente vai já falar da aventura do Dejair lá na Major League Soccer, mas aqui ó, Manda Pizza já chegou, se você quiser a Manda Pizza é essa aqui, sabor maravilhoso, daqui a pouco claro que nós vamos degustar. Então é só pedir, galera, Manda Pizza, @Manda Pizza SLZ. Lampida tá por aqui, né? Grande Lampida, tô sabendo que você tem viajado, né, em espírito com a delegação da equipe do Sampaio Correia, né? Tem cada uma, né, Grande Lampida? Tá aqui, Manda Pizza SLZ, né? Pra você degustar. O Dejaí já tá paquerando a pizza, já nós vamos degustar. Essa é boa, hein? Foram 2 anos nos Estados Unidos, Dejaí? Não chegou. Ou menos Laércio, mas foi uma experiência também muito boa, né? Mas aí eu vou te perguntar uma coisa aqui que todo mundo quer saber. Lá é futebol de verdade ou é brincadeira? Futebol de verdade. Futebol de verdade mesmo. O pessoal fica atentando o Messi. Porque o Messi não pode fazer um golaço que aí eles pegam a câmera lenta e dizem, olha, tá desmarcado, não tem ninguém em cima, é universitário. Mas o Messi é fácil assim? O Messi é pra você admirar. Se eu fosse jogar contra o Messi hoje, acho que eu nem ia tomar a bola dele, ia ficar observando e admirando. Mas brincadeira à parte, o Messi é um cara muito diferente, né? Mas na minha época, em 2008, quando eu fui para os Estados Unidos, já era esse nível de organização. Não tinha esse nível de jogadores que tem hoje com tanta qualidade, né? Estão levando para lá, estão tentando... Até porque tinha... cada clube poderia ter somente 1 ou 2 jogadores, que chamava jogadores cheque, mais ou menos assim. Então, se você fosse por... O cheque, no caso, era o de fora dos Estados Unidos? Era um que poderia extrapolar o teto de gasto da MLS, em termos de salário, entendi, né? Entendi. Porque lá era tudo
dentro de um limite financeiro. Tinha um fair play que chamado Tinha um hoje fair financeiro, play. né? Então, assim, você poderia... Eu sou dono desse time aqui, eu poderia te contratar, né? Mas eu tinha que arrumar um patrocínio para te pagar. O restante ficava todos dentro de um patamar, né? Todos mais ou menos equilibrados, os salários. Então, no time do Los Angeles Galaxy, que era o adversário nosso da cidade de Los Angeles, né? Porque era o Chivas e o Galaxy. Tinha o David Beckham. É isso que eu ia dizer. Tinha Na época do David Beckham que você jogou lá. O Donovan, o atacante americano. O Donovan jogou Copa do Mundo, duas Copas. Isso, esses dois eram do Galaxy. E do nosso time era o Cláudio Soares, o zagueiro mexicano, o atleta que tem mais jogos na história da seleção mexicana. Cláudio Soares. Chamava de xerifão. Então ele era o jogador principal da nossa equipe. E foi uma experiência muito boa em termos de organização, de competitividade. Em 2008 estava ainda em um nível não tão bom como hoje, né? De 5 anos para cá, vamos colocar, né? Acho que desde a ida do Kaká, do Thierry Henry, né? O próprio Beckham que comprou um time, né? O time do Miami é dele. Porque na verdade quando ele chegou ele fez um contrato, mas ao término dos 5 anos de contrato, a Herbalife, né? Falando aqui que pagava o salário dele, que era um salário absurdo, mas ele só assinou porque ao término do contrato a MLS prometeu para ele que poderia ter um time. Nossa. E hoje ele, né, tá é dono do Inter Miami, né? E quem imaginava que ele ia pegar o Inter Miami e ter o Messi na equipe dele, né? O Messi com segurança particular dele, que corre pra todo lado. Você tinha um segurança particular lá pra você? Não, tinha não. Mas o Messi tem que ter. Né? Tem que ter. Jogaram? Quantos jogos foram contra os Los Angeles Galaxy? Foram 2. 2. Empatamos um e perdemos outro. Chegou a fazer gol neles? Não eu fiz contra o DC United. Mas tomou do Beckham? Não, o Beckham nesse não jogou contra vocês? Um jogo ele não participou, o outro ele deu uma assistência. Eu me lembro que ele deu uma assistência. Mas eu fiz somente 2 gols lá. Eu fiz um contra o time do Real Salt Lake e o outro contra o DC United. De Washington. Ganhamos por 3-0 lá em Washington e eu fiz o terceiro gol. Foi uma noite maravilhosa. A relevância do Pelé ainda é exaltada lá, porque o Pelé foi quem provavelmente abriu as portas do futebol norte-americano para o mundo, né? Transformou o soccer com uma maior visibilidade, com Cosmos, enfim, depois do brilho que ele teve no Santos. Ainda era presente essa memória do Pelé lá ou não? Já era um outro momento? O Pelé é muito respeitado, muito, né? A gente tá falando dos Estados Unidos, né? Onde ele, né? Ele que abriu, praticamente abriu, né? A gente coloca o Zico no Japão, o Pelé nos Estados Unidos, né? É muito respeitado e eu acho que hoje o futebol americano, eu não digo a MLS, que hoje é muito forte, mas a seleção americana evoluiu muito, né? Dá trabalho para todo mundo. Isso vem de trás, né? Vem lá dos tempos da época do Cosmo, né? Então, o Pelé levou essa paixão, porque a gente sabe que nos Estados Unidos até hoje tem o futebol que nós praticamos aqui, mas lá o mais assistido ainda é o futebol americano, né? Continua sendo. Né? Futebol é o 4º esporte, ou 5º, tem, né? o beisebol, tem o futebol americano, tem a NBA, né? Basquete. Mas hoje o futebol, ele já tem um espaço. Ele já abrange, ele já buscou esse público que era focado somente nesses outros esportes. Então hoje, se você for olhar todos os jogos da MLS, são estádio cheio, né? Então, e tem clubes que tiveram que construir estádios, né? Porque jogavam em estádios de uma capacidade menor, né? Como o Orlando, né? Orlando City. O Orlando City, que o Kaká e o Pato jogaram lá, tiveram que construir um estádio novo, né? Porque os torcedores aumentaram. E eu já vejo isso, o Inter Miami também já fazendo. Eu vi a pré-temporada de alguns clubes brasileiros lá com estádios lotados, quer dizer, o interesse pelo futebol aumentou. E a chegada do Messi lá é algo espetacular. E o futebol, ele só é interessante quando é um futebol bem jogado, né? Então, com certeza. Evoluiu bastante, melhorou a qualidade técnica e isso faz com que o torcedor vá para o estádio. Essa possibilidade de ter um time americano jogando a Libertadores, Dejaí, você acha interessante? Eu sempre fui a favor de uma unificação das Américas para a disputa da Libertadores. Eu acho que seria muito legal. A própria Copa América, que é disputada só com equipes sul-americanas, mas tem a questão da CONCACAF e Conmebol.
Mas seria perdão da palavra, uma puta de uma competição envolvendo os três, né? As três Américas, né? Central, do Norte e do Sul. Poderiam criar uma competição O dessa. grande problema que eu vejo, né, olhando assim, é a logística. É geográfico, né? O problema é complicado. É geográfico. Se você for pegar uma equipe, a Universidade do Chile. Se o México já dá problema. Vou dar né? um exemplo que o Toronto, né, classifique para Libertadores. Aí cai no mesmo grupo de um time lá do Chile. Você sair do Chile para ir para o Canadá. E vice-versa. Então, acho que geograficamente, eu acho que muito é complicado. muito complicado. Mas seria muito Mas interessante. seria... Em termos de competitividade, né? Seria muito bom. Os Estados Unidos poderiam receber uma competição dessa, poderia ter uma sede única, né? O próprio Brasil, que tem estádio E já teve Copa essa do experiência com o México, né? Sim, O sim. Tigres já chegou na final, né? Chegou, quase foi campeão, Quase quase. foi campeão. Então, eu acho que seria legal. Mas geograficamente é aquilo que a gente tem falado, que nós estamos falando aqui. É muito difícil, complica. Conseguiu muitos dólares nessa passagem lá do... Ô, rapaz. E aí, Dejaí? Eu não tinha. O meu patamar não era do David Beckham, né? Mas graças a Deus a gente fez um contrato que fez com que a gente acho que conseguisse fazer alguma coisa, né? Ter alguma coisa. Porque o futebol hoje ele é muito curto, Laércio. Ele é muito rápido, né? Então eu digo para os meus atletas, né? Enquanto eu era treinador, hoje aqui como auxiliar técnico, né? Aproveitem, desfrutem, mas cuidado, né, com investimentos, porque passa muito rápido. E a vida pós futebol, ela é muito mais longa, né? Isso, com certeza. E na realidade alguns começam a viver depois do futebol. É verdade, porque tem exemplos aí do Aloysio, muitas Adriano. responsabilidades, né? Então, muitos atletas vivem só pro futebol, né? Não tem um fim de semana que possa desfrutar de um lazer com a família, perde um aniversário de filho, de filha. Então, tem que ganhar bem, o atleta tem que ganhar bem, mas ele também tem que saber guardar, porque senão vai embora muito rápido. Então vamos para essa reta final, Dejaí. Da América do Norte, né, depois de guardar uns bons dólares ali, realizar muitos investimentos, é do ramo imobiliário. O cara é bom. Maranhão, Sampaio Corrêa, para jogar e para iniciar também um novo ciclo. Como foi essa volta para a Bolívia Querida e como surgiu esse convite, já na era Sérgio Frota como presidente do clube? Foi em 2010. Eu voltei dos Estados Unidos no final de começo de 2009, né? Aí eu fui para o Brasil de Pelotas. Sim. No Brasil de Pelotas eu tive uma lesão na panturrilha e eu já estava com a ideia de encerrar minha carreira. Tive uma lesão na panturrilha no Brasil de Pelotas. E eu vim para São Luís para fazer o tratamento em casa, porque eu não queria ficar lá. Fiquei fazendo esse tratamento e foi quando surgiu essa primeira conversa, né? Esse primeiro momento de interesse de ambas as partes. E foi quando eu tive uma conversa com o presidente Sérgio Frota. E aí dessa conversa surgiu o interesse. E depois nós chegamos no acerto e eu ainda joguei por 3 meses, né, aqui no Sampaio, onde eu fui muito bem recebido já em 99, né? Sim, você parou Para mim foi uma honra. Eu digo que eu joguei no Botafogo, mas o Sampaio foi que realmente eu tive essa oportunidade de sequência de jogos para que eu pudesse desfrutar de tudo que eu tive dentro da minha carreira. Porque aquela história, né, DJ? Eu vim para encerrar justamente no Sampaio. Você estava num Botafogo repleto de jogadores que ainda vinham de glórias recentes, carioca, brasileiro, disputa de Libertadores da América. E lá você não... Era difícil conseguir ser protagonista. Aqui no Sampaio você comandou aquele time em 99. No Sampaio eu entrava em alguns jogos, né? E joguei algumas partidas de titular contra o Juventude lá em Caxias, no Brasileiro em 96. Na última rodada do Brasileiro eu joguei, fiz gol contra o Juventude lá, mas não tinha uma sequência. E no Sampaio eu tive uma sequência, joguei o ano todo, né? Fazendo muitos gols, dando assistências. E quando eu voltei para cá em 2010, né, já mais experiente, mais maduro, com conquistas já na carreira. Então foram 3 meses difíceis, porque, Laércio, o corpo já vai pedindo, dando sinal
de que tá chegando a hora de você parar, né? E é difícil porque para o atleta entender que ele tem que parar, é difícil, não são todos. Essa transição é complicada, Não né, são Dejaí? todos. E eu tive a felicidade de encontrar o presidente Sérgio Frota, um qual eu, além de presidente, um amigo, um cara que eu tenho maior admiração e que eu tenho maior respeito. E agradeço por tudo que ele fez por mim. E foi quando eu me lesionei aqui, eu disse para ele, presidente, eu vou jogar, mas quando eu parar, terminar o meu contrato, eu quero iniciar essa minha transição na parte técnica. Se o senhor pode abrir as portas. Partiu de você isso aí. Partiu de Cara, mim. que interessante, hein? Para ver se o senhor pode abrir essa porta para mim, para que eu possa iniciar como auxiliar técnico. Ele, na mesma hora, ele colocou à disposição esse cargo, né? Quando eu parasse. Então, sou muito grato a ele, né? E mudou muita coisa, né? O Sampaio, da minha época de atleta em 99, de atleta e também de auxiliar de 2010 para hoje, mudou muita coisa. E tudo isso graças ao presidente Sérgio Frota. O que mudou, Dejaí, pro torcedor, para ficar bem claro pro torcedor? Porque hoje é fácil a gente chegar aqui e encontrar essa estrutura. Hoje nós estamos aqui, tudo que nós estamos utilizando aqui é do Sampaio, gente. Tudo aqui é do Sampaio. Por exemplo, se amanhã acabar qualquer parceria que o Sampaio Corrêa tiver, o Sampaio tem todos os equipamentos para começar uma nova parceria e dar seguimento ao trabalho que ele realiza. Isso eu estou falando só da comunicação. Mas o que mudou de fato no Sampaio, para aquilo que você achou lá em 99, para o que os atletas que chegam hoje para jogar no Sampaio Corrêa, eles têm? Mudou muita coisa. Tudo, né? O Sampaio hoje, ele já era respeitado, mas hoje ele é muito mais respeitado no cenário nacional. Imagine aqui no cenário estadual, né? Aqui dentro do Maranhão. E o presidente Sérgio Frota é o maior presidente da história do clube, né? O presidente mais vitorioso, o cara que resgatou o respeito, né, do Sampaio, com muita dificuldade no início, sem conquista, porque quando você inicia uma trajetória como ele iniciou sem conquista, muitos, eu acho que começa a pensar aí, peraí, eu acho que eu tô no lugar errado, né? Foram 2 ou 3 anos complicados. E ele foi um cara muito persistente, até vir a conquista da Série D de 2012, né? Invicto, depois veio o acesso no ano seguinte para a Série B. E eu coloco de 2010, quando eu iniciei a minha trajetória como auxiliar técnico, né? Até 2015, quando eu saí, né? E esse meu retorno agora, mudou muita coisa e, assim, você vê a estrutura que hoje tem, né? Quando você chegou aqui, você ficou impactado nesse retorno? Muito, né? A estrutura da academia, né? A estrutura dos vestiários, uma TV, né? Um estúdio aqui dentro, né? Todo esse prédio aqui com o departamento de fisiologia, departamento médico, sala da categoria de base, vestiário categoria de base, esse investimento que o presidente faz hoje nas categorias de base do clube, né? Então, assim, o torcedor, muitas das vezes ele cobra, mas não sabe o que não sabe como é difícil fazer futebol aqui no estado do Maranhão. E o Sérgio, ele tem provado durante esses 16 anos, né? Que ele, isso, 16, né? 16 anos, praticamente isso. Que ele está à frente do Sampaio Corrêa e com muitas conquistas e ainda é muito questionado, né? Acho que o torcedor ele tem que se colocar a mão um pouquinho na cabeça, na consciência, ver tudo que o presidente já fez pelo Sampaio e continua fazendo, porque ele é movido a paixão, né? E ele continua fazendo e vai fazer muito mais ainda. Então hoje o Sampaio, eu tenho a alegria imensa de voltar, encontrar esse clube com tudo diferente. E assim, o bom que foi para melhor, né? Para melhor. Eu tenho certeza que uma permanência nossa na Série B agora, né? A gente está lutando para isso. Tenho certeza que o Sérgio vai melhorar muito mais ainda esse clube. Você falou que pediu para ser auxiliar, mas caiu no teu colo 2 campeonatos. Embaçados, inclusive, que eu lembro das decisões. Mas primeiro eu queria que você falasse daquele time lá de 2012 e da experiência de trabalhar com Flávio Araújo nesse primeiro momento. Ali foi o divisor de águas realmente, Dejaí. Um time com base de jogadores maranhenses, né, que foi buscar o Pimentinha. O Pimentinha já contou muito essa história aqui. Teve um problema com o Edgar, veio o Pimentinha, outros atletas. Enfim, como foi esse time de 2012?
depois de fracassos em 2010 e 2011, um deles inclusive para o Cuiabá, que hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro. É verdade, Laércio. 2010 para o Cuiabá, né? Fomos eliminados lá em Cuiabá. E 2011 para o Guarani de Sobral. Isso. Guarani de Sobral aqui. E depois dessas duas eliminações, né? Ficou aquele grande questionamento, né? Será que no ano sequente, né, vamos conseguir o acesso? E o presidente Sérgio Frota, como eu disse, é um cara que nunca, né, desiste, né? E montou um elenco sensacional, né? Contratou um treinador acostumado a acessos, né? Ele vinha de vários acessos. Chegou aqui com o estigma de rei do acesso. Rei do acesso, né? E o trabalho fluiu, né, naturalmente, com as peças que nós tínhamos, jogadores jovens, movidos a desafios, né? E o Flávio, aprendi muito com ele, é um cara sensacional, de um trabalho simples, mas um trabalho efetivo, objetivo e que dá resultados, né? Então, se você for enumerar todos os jogadores que passaram naquela campanha do Brasileiro da Série D de 2012, né? Acho que todos são merecedores daquele título, jogadores mesclando com algum outro experiente. Você coloca o Arlindo Maracanã, que já vinha, né, de grandes equipes, né, já perto do final de carreira, agregou muito o Eloy, o Cleitinho, o Célio Codó, o Thiago Miracena, o Rodrigo Ramos, né? Então, assim, eram jogadores que, no sentido da palavra, jogava por amor, né, ao clube, e não tinha como não dar outro resultado que não fosse o acesso, né? E o título veio para coroar todo esse trabalho. O Castelão foi importante nessa mudança final, de chave, sim. Porque nos outros anos não teve. O Sampaio foi ter Castelão mesmo, com o Sérgio Frota em 2012. E casa cheia todo o tempo. Você lembra, eu lembro, né, que tinha gente do lado de fora querendo entrar. Não dava para entrar. Era 40 mil pessoas, gente sentado ali entre as... Hoje tem as cadeiras, né, entre as fileiras ali, então... Chega a ser inacreditável você ver aquele estádio hoje, a gente comemorando 10 mil torcedores, sendo que há 11 anos tinha gente do lado de fora querendo entrar. Pegar jogos contra o misto, contra o craque, Nossa. Faltava era espaço para tanto torcedor, então foi fundamental. O torcedor do Sampaio abraçou o time de uma forma, né? E todos com saudade do Castelão. E foi bonito. O ano de 2012, né? E também de 2013, né? Perdemos a final pro Santa Cruz, mas não tirou o brilho da campanha que nós fizemos na Série C, né? Com o Flávio novamente, né? Então foram 2 anos aí maravilhosos e o Sampaio tem trilhado aí anos de sucesso. Sem dúvida nenhuma. E eu queria que você falasse da experiência, porque o Flávio te entregou o bastão nos 2 anos. Você foi campeão nos 2, né? E finais difíceis e que valiam algo naquele momento. Valiam algo. 2013, além de uma vaga em competição nacional, se eu não estiver enganado, o Sampaio tinha perdido o Campeonato Maranhense para o Maranhão. O Maranhão foi campeão, numa decisão contra o Imperatriz, se eu não estiver enganado. Naquela geração que surgiu Casagrande, aquela galera que veio lá do interior do estado para cá e que acabou indo muito bem. E no ano seguinte você também conseguiu, 2012 campeão brasileiro, depois campeão no final, e 2013 conseguiu ser campeão com o Sampaio aqui em nível estadual. O início, efetivamente, como treinador foi ali, né, Dejair? Foi. Aqui no Sampaio Correia. Foi. Eu já tinha tido uma experiência, né, como treinador da categoria de base. De base, né, do aqui, Sampaio. Mas com o título em 2012 do Brasileiro da Série D, o Flávio acertou com o presidente de ir para casa, né, para ter esse descanso e eu ficar comandando a equipe na Copa União. Copa União. Né? Dava uma vaga na Copa do Brasil, como a Copa FMF hoje, né? Isso. Então, tivemos essa responsabilidade, essa incumbência de dirigir a equipe nessa competição para terminar a temporada. E foi perguntado a alguns atletas que tinham conquistado o título, né? Quem queria ficar, mas só se realmente tivesse com aquele espírito de ficar para poder ajudar para a gente chegar na final e ser campeão. A maioria, 90% do time queria ficar, né? Claro. Veja quanto aquele time tinha fome, né? Tinha muita fome. Por conquistas, né? Então ficou o Robson Simplício, ficou o Robinho, ficou o Célio Codó, ficou o Arlindo Maracanã, ficou o Cleitinho, o Rodrigo Ramos. E nós conseguimos chegar na final, né?
chegamos na final contra o MAC. Né? E a gente foi um jogo épico, né? Você lembra das nuances do final do jogo, né? Jogo final, épico, essa é a palavra. A gente agradece muito ao Germano e ao Denilson, né? E um gol nos acréscimos, né? O Maranhão já comemorava. Pô. O Maranhão comemorando já, todo mundo pedindo final, um escanteio pra gente, um bate-rebate, chutou, bateu no rosto e a bola entrou. E foi uma alegria. Eu conversando com o Richelli e com o Arlindo Júnior. Esse título foi emblemático. Foi o título que o torcedor, ele ficou 30 minutos depois do jogo comemorando. Sim, porque estava perdido. Dentro do estádio, né? Eu acho que foi mais comemorado do que o próprio brasileiro da Série D. Sim, mas estava todo mundo no embalo. Foi lindo. Foi o início, né? Sim, sim. O presidente Sérgio Frota confiou, né, no meu trabalho para que eu pudesse dirigir a equipe naquela Copa União. Então, acho que assim, com a ajuda dos jogadores, com a ajuda de todo o staff, com a confiança do presidente Sérgio Frota, nós conseguimos conquistar a Copa União. Foi algo realmente espetacular. Ó, esse jogo, eu não lembro qual foi o repórter, não sei se foi o Fábio Cabral. Na época a gente tinha repórteres muito bons, não que hoje não tenha, mas com todo respeito aos de hoje, eu acho que tinha assim uma atenção maior à história contada na reportagem do que se tem hoje, né? E se espelhavam no Regis Renzing, no Tino Marcos, o próprio Tadeu Schmidt, que o pessoal vê ele no Fantástico, mas era um baita de um repórter de matéria esportiva. Eu lembro como, acho que foi o Fábio Cabral mesmo, contou a história desse jogo. Ele contou a história. Uma final e 2 campeões, só que apenas um levantou a taça. Porque o Maranhão era campeão, faltando 30 segundos para acabar o jogo. E a torcida do Maranhão, campeão, voltou. Aí e o Sampaio vai lá e acabou com a festa do Maranhão Atlético. E quando teve o escanteio, né, o Rodrigo Ramos passou para ir. O banco de reserva nosso era ali onde corre o bandeirinha, né? Sim, sim. E eu disse, Rodrigo, vai para a área. Praticamente acabou o jogo, vai para a área. E quando fez o gol foi uma alegria. E logo quando saiu o gol também, terminou o jogo, todo mundo foi comemorar. Então foi um título que eu como atleta tinha sido campeão, né? Sim. Como auxiliar tinha sido campeão com o Sampaio, né? Já tinha conquistado títulos estaduais, né? E também o brasileiro da Série D. Mas o gostinho foi especial porque foi o meu primeiro título como treinador ali na beira do campo. Então esse foi o meu primeiro título assim que eu guardo com muito carinho. Foi um dos maiores jogos que eu transmiti na minha vida. Esse jogo tá guardado lá em 2012. Eu só não recordava se era Copa União ou Taça Cidade de São Luís. Em 2013 que foi a Taça Cidade. Taça Cidade de São Luís. E aí você foi bicampeão, porque era a mesma competição. Era a mesma competição. Você lembra o adversário na final? O próprio MAC, né? Mais um duelo. O MAC ganhamos de 2-1, 2 gols do Edmilson. O Sampaio devolveu o título do estadual que perdeu. Isso. Aí vencemos o MAC novamente. Então, assim, foram 2 títulos seguidos, 2012 e 2013. E eu, né, com a confiança do presidente novamente, né, me deixando como treinador da equipe na competição. E a gente conseguiu chegar à final novamente contra o MAC. E a gente conseguiu ser bicampeão e dar ao time uma vaga na Copa do Brasil novamente. E agora, depois de todos esses anos, você chegou a desistir da carreira? Naquele tempo em que você chegou a ser comentarista esportivo, eu lembro que você relutou em aceitar um convite para voltar. Eu trabalhava com você naquela oportunidade. Você chegou a desistir, Dejair? Chegou não? Ali em 2015, a partir do momento que você saiu do Sampaio, em algum momento passou pela tua cabeça, não volto mais, vou seguir um outro rumo para minha vida? Ou estava nos teus planos voltar a ser treinador, voltar a ser auxiliar, voltar a trabalhar com futebol? Na verdade, Lécio, quando eu saí do Sampaio, eu tive até uma proposta para ir para o futebol do Mato Grosso, mas não achei interessante naquele momento, né? E foi quando eu falei, vou dar um tempo, né? Até por questões pessoais que eu tive na época. Vou dar um tempo. E foi quando surgiu a oportunidade, nesse meio tempo aí, de poder trabalhar como comentarista na TV Guará, né, no Esporte Guará. Eu aceitei esse desafio, né? Depois trabalhei contigo lá, assumi até como âncora, como apresentador, né? Bom demais, muito bom. Bom não, eu chego nem aos teus pés, né? Mas não, naquele momento eu precisava e foi uma experiência única para mim, né? Sim. Mas eu já tinha me planejado, Laércio,
em 2019 voltar ao 2020. Foi quando surgiu o convite do Natanael, né? Natanael tinha sido eleito presidente do Moto e ele me convidou para ser auxiliar técnico do Leandro Campos. Eles tinham contratado o Leandro Campos, precisava de um auxiliar técnico e eu vi naquela oportunidade o meu retorno ao chance futebol, de voltar para o meio. A chance de voltar. E foi quando eu aceitei. Conversei bastante com algumas pessoas, né? Com a minha atual esposa hoje, né? E ela me deu essa força para que eu pudesse voltar, porque aquilo que eu queria, né? Sim, com e certeza. E a oportunidade naquele momento... É igual rádio, é cachaça, o cara não sai, é vício. E foi quando eu voltei, vício em 2019, né? Com o professor Leandro, depois ele teve que sair, né? Ele saiu e eu assumi. E foi aí que eu voltei novamente. Ganhou a Copa FMF pelo Tum-Tum. É bom lembrar, né? Cheguei na final contra o próprio Sampaio no estadual. Sim. Né? Pós-pandemia. Pós-pandemia. Perdemos o título para aquele time do Léo Condé. Time muito bom mesmo. O Vinícius Quis, o Caio Dantas. Centroavante. Massinho no meio. Massinho. Era um timaço, que depois fez uma grande campanha no Brasileiro da Série B. Aí depois teve a oportunidade de eu ir para o futebol piauiense, né? Eu fiz uma boa campanha no Parnaíba. Aí depois eu fui para o River. Você livrou o River do rebaixamento. O River do rebaixamento. Tinha saído do Parnaíba, deixado eles na liderança da competição. Na liderança eu saí porque eu estava vendo algumas coisas que não condizia com o meu caráter, com a minha maneira de trabalhar, querendo interferir no meu trabalho. Eu deixei à vontade. Depois de 2 rodadas que eu saí do Parnaíba, o River me ligou, né? O Paulinho Kobayashi tinha saído. Sim. Uma turbulência danada lá, time na zona de rebaixamento, e eu fui para os últimos 3 jogos e a gente conseguiu livrar o time do rebaixamento. Aí depois, até hoje você é bem falado lá no time do River. Aí depois eu fui para o Coriçaba, para a Série B lá, conseguimos o acesso, subimos junto com o Oeirense, o time do Flávio Araújo. Aí depois eu vim para o Juventude, a gente foi vice-campeão da Copa FMF, perdemos para o Tum-Tum, né? Aí depois eu fui para o São José fazendo uma campanha muito boa no estadual. Aí eu fui pro Imperatriz, a gente não conseguiu o acesso, mas o trabalho foi bom dentro daquilo. Não, você plantou, a semente que você plantou, eles colheram esse ano os frutos. Que nós tínhamos, né? Sim. De objetivo. E depois eu fui campeão da Copa FMF ano passado com o Tum-Tum. Com o Tum-Tum, né? E esse consolidando a tua volta ao futebol. Ao futebol novamente, né? A parte técnica, né? Sim. Culminou com, graças a Deus, com a vinda pro Sampaio novamente, um clube que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. E o presidente, mais uma vez, confiou no meu trabalho, né? E eu agradeço muito. Como eu disse, voltei, encontrei muita coisa boa aqui, né? O clube hoje está em um outro patamar. Hoje o Sampaio ele não fica atrás de muitos clubes aí do futebol brasileiro em termos de estrutura, de organização, e tem tudo para crescer ainda mais. E você chegou inicialmente fazendo até trabalho de transição do Márcio Fernandes para o Fernando Marchiori, né? Você chegou também, já foi importante logo de chegada. Você assumiu o time quando da transição, não é, Dejaí? Eu cheguei, o professor teve um papel Márcio, fundamental. Eu ainda fiquei com o professor Márcio 4, 5 jogos, se eu não me engano, né? Aí foi quando houve a troca, né? E aí não tinha tempo hábil do professor Fernando comandar o time diante da Ponte Preta. Foi quando eu fiz o jogo lá contra a Ponte Preta e o professor já foi no jogo, nós já conversamos, fizemos essa transição, né? Essa passagem de bastão. E hoje a gente está aí, junto com o professor Fernando, junto com todo mundo, nessa luta aí, nesses últimos jogos, para que nós possamos manter o Sampaio na Série B. Você é experiente demais, Dejaí, e não poderia deixar de ser e de te fazer essa pergunta. O torcedor está angustiado, o torcedor está preocupado e está preocupado com razão. Estamos só a 3 pontos da zona do rebaixamento, faltando 5 jogos, sendo 2 em casa, 3 fora. E aí, Dejaí, o que você tem a dizer para esse torcedor do Sampaio Corrêa e em relação também ao time que o Sampaio tem hoje para a sequência da Série B do Brasileiro?
Eu acho que a chateação, Laércio, ela é pertinente, né? Eu tô chateado, você tá chateado, o torcedor tem todo o direito de cobrar, de se chatear, porque o Sampaio vindo de uma competição como fez ano passado, né? Brigando pelo acesso até nas últimas rodadas. E esse ano, namorando ali com a zona de rebaixamento, nessa fase da competição, onde resta somente 5 jogos, eu acho que é o momento de todo mundo se unir, né? É o momento de nós unirmos. Eu acho que jogadores, comissão técnica, diretoria e principalmente o torcedor. E o torcedor ele vai ter um papel fundamental nesses 2 jogos dentro de casa. Fora de casa também, né? Porque com a energia, aqueles que viajam, aqueles que moram nas cidades onde nós iremos jogar, mas os 2 jogos no Castelão contra Tombense e contra Avaí vai ser fundamental o apoio do nosso torcedor. Eu acho que agora é o momento de apoiar, é o momento de abraçar a causa, né? Porque a gente fazendo os 6 pontos dentro de casa e buscando um empate fora, eu acredito que a gente livra, né, do rebaixamento. Sim, com então acho que o torcedor tem todo o direito e tem toda a razão de ficar chateado, de reclamar, mas é o momento. Acho que esse é o momento. Ainda dá tempo. Eu acredito muito no nosso grupo. É um grupo que, se você for olhar peça por peça, são jogadores que têm muita qualidade, né? E de repente o futebol é assim. Às vezes não dá aquela engrenagem que um treinador pensa, um treinador trabalha, o outro chega, não consegue. Mas para esse momento é a gente passar confiança. É confiança, eu acho que é acreditar, é ter fé e todos nós termos atitude. Eu acho que agora é a hora da gente ter atitude, porque só dependemos de nós ainda. Então acho que não tem nada ainda, eu acho que decidido dentro da competição. Então acho que nós temos condições de fazer 2 bons jogos dentro de casa, conseguir esses 6 pontos e a gente salvar a equipe do Sampaio do rebaixamento, que é o nosso principal objetivo aqui nesse momento. Tá certo. Então, adotou São Luís, né? Há muito tempo, há muito tempo. Tem ido ainda em Formosa ou não? Há muito tempo. Tenho sim, eu fui há 2 meses atrás, eu fui junto com a minha esposa, com a família. A família toda. Eu fui em Brasília para renovar o meu visto, né? Fui renovar o meu visto e aproveitei e fui até Formosa rever a minha mãe, meu pai, todos os meus irmãos, a minha família em geral. Eu estava assistindo uma série muito legal, inclusive aconselho quem gosta de futebol assistir, que é a série 11, né? Também fiquei triste porque um dos melhores atores já morreu tem uns 3 anos, eu não conhecia a série, não sabia nem que ele tinha morrido, fiquei sabendo depois. Mas eu aconselho você a assistir, porque tem um campinho de futebol lá, que acho que todo jogador de futebol profissional, até quem não for jogador, tem esse campinho que guarda no coração. O campinho ainda tá lá? Ou não tá mais? Tá, tem um campinho lá no fundo lá da casa da minha mãe, tá lá até hoje. Mudou algumas coisas, mas o campinho continua lá. E todo final de tarde é cheio de crianças lá em busca do sonho de ser um jogador profissional. Tá certo, Dejaí, vitorioso, parabéns. O cara vestiu a camisa do Garrincha, vestiu o manto sagrado da nossa Bolívia querida, campeão brasileiro da B pelo Criciúma, da C pelo Criciúma, da D pelo Sampaio, campeão da Copa União com gol espírita no final do jogo, lindo. Parabéns, Dejaí, pela trajetória, foi um prazer conhecer um pouco mais sobre o Dejaí Ferreira, o nosso Deja aqui no TubaCast. Eu que agradeço, esse programa sensacional, eu já estava esperando o convite, né? E é um trabalho extraordinário de vocês aqui do Sampaio. Agradeço ao Universo Tricolor, né? Continuem acreditando, continuem nos dando essa força aí, que todos juntos nós vamos conseguir sair dessa situação e deixar o Sampaio na Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos juntos! Amanhã espero você, depois dessa história, vai ter cortes aqui dos melhores momentos, vamos falar muito ainda sobre essa entrevista com o craque Dejaí. Muito obrigado a você de Criciúma, você de Goiás, você de Formosa, que mandou comentários ao longo do programa todo, você de Sobradinho, que lembra da passagem do Dejaí aí pelo time do Botafogo de Sobradinho, você do Vila Nova, torcida do Vila Nova, que tem a maior torcida de Goiás, que o pessoal do Goiás, do Esmeraldino, não me escute. Mas a maior torcida é a do Vila Nova, independente de qualquer situação. Então, todos vocês, galera americana também que lembra do Dejaí no Chivas, muito obrigado a todos vocês pela participação. E vem mais por aí, hein? Em breve um novo convidado. Amanhã
2h30, transmissão ao vivo de Sampaio Correia e Criciúma, direto do Heriberto Rios. É jogo importante demais para a vida do Sampaio Correia na Série B do Campeonato Nacional. Valeu, tchau!